Olá doutora, Silvério falando, bem-vindo à aula 4 da demonstração das planilhas do workshop de gestão financeira para dentistas. Hoje vamos falar dos relatórios e da planilha 2. Então, depois de preenchido todo o seu mês corrente, aqui no nosso exemplo nós estamos em janeiro de 2011, você vai ter gerado todos os relatórios. Nós vamos precisar dos dados desses relatórios para poder preencher a planilha 2. Então, no final do mês, eu vou ter o movimento do caixa do mês de janeiro. Então, eu tenho aqui todas as entradas, todas as saídas, e aqui no final eu tenho o resultado do que sobrou no meu caixa. A mesma coisa, banco. Eu tenho aqui a movimentação bancária toda. E aqui no final eu tenho o resultado, o saldo. Contas a pagar e a receber é a mesma coisa. Eu tenho nessa coluna B todas as contas a pagar, nessa coluna C todas as contas a receber. Então é importante que eu deixe aqui sem nenhum filtro do mês, porque senão vai alterar. Se eu clicar para fevereiro, eu vou ter só as contas de fevereiro. Eu quero as contas todas pagar, todas a receber, então eu deixo sem o filtro aqui. Já no banco, eu quero só a do mês, então eu deixo o filtro organizado aqui, o filtro marcado, ok? A conta de depreciação também, eu deixo janeiro, e as minhas despesas e receitas, aqui como eu tenho os meses, eu vou deixar só o mês de janeiro, já que no nosso exemplo aqui nós estamos em janeiro de 2018, ok? Lembrando que sempre que eu lançar alguma coisa na minha planilha, né, e eu vier conferir aqui o caixa, banco, contas a pagar, contas a receber, esse lançamento ele ainda não vai estar aqui, porque precisa de uma atualização. Então eu preciso dar um clique em qualquer região da planilha, vir analisar e clicar no botão atualizar. Aí eu atualizo e os dados que eu inseri nesse momento já vão aparecer nos relatórios. Não preciso fazer isso em todos, não. Vou fazer só uma vez, já atualiza todos os meus relatórios, ok? Uma outra questão importante, essa planilha número 1, se você já tem no seu consultório, na sua clínica, algum sistema, né, porque alguns sistemas de cadastro de paciente, essa parte financeira para dar essa questão de caixa, banco, contas a pagar, contas a receber, ele já vem acoplado nesse sistema. Então, você pode substituir essa planilha 1 por esse sistema que, se porventura alguém já tiver. O que a gente precisa ter para preencher a planilha 2, eu vou mostrar agora, a partir desse momento. Então, se você tem algum sistema que te dão todos esses relatórios, você já pode usar esses relatórios na planilha 2, você não precisa preencher essa movimentação diária, isso aqui às vezes já está incluído no sistema que você usa. Se não tem, preencha aqui que nós vamos precisar dos relatórios para preencher a planilha 2, ok? Então, terminando a planilha 1, eu vou para a planilha 2 e aí eu vou fazer o meu preenchimento. A primeira coisa que eu tenho que observar aqui é o seguinte: um detalhe, essas contas aqui que já estão colocadas aqui, isso é porque eu já adicionei para a gente não ficar o vídeo muito extenso, só demonstrando, só acrescentando os valores. Eu vou acrescentar alguns aqui, o resto é na sequência. A gente precisa vir aqui e atualizar a data. Então, todo mês, a primeira coisa quando eu vou fazer no meu dia 1º de cada mês, depois que eu atualizei a minha planilha 1, obter o relatório, e aí eu venho e atualizo aqui. Se eu tiver em março de 2019, que é o nosso mês atual, eu vou e coloco março de 2019. Como meu lançamento todo é em janeiro de 2018, eu vou deixar janeiro de 2018, e aí eu já vou alterar todos os meus relatórios aqui também. Então, essa primeira planilha, que é a inserção de valores, é aqui que eu vou fazer a inserção de todos os valores que eu obtive na minha planilha 1. A partir daí, as outras planilhas vão ser preenchidas automaticamente. Então,
No dia 1º eu venho fazer a inserção dos valores. O valor investido é o valor que eu investi na minha clínica. No meu exemplo aqui vai ser 100 mil. 100 mil. Então, eu investi 100 mil reais na minha clínica e eu pretendo ter uma taxa de retorno de 2%. Então, eu coloquei 2 aqui, já vai me dar o valor, né, o retorno por mês em cima do valor investido com a taxa de retorno pretendida. Lembrando que eu vou preencher essa planilha somente nas células em branco. Essas outras não, porque isso já está configurado para que os cálculos se façam automaticamente. Então, se você investiu 50 mil, põe 50 mil. Se você quer uma taxa de retorno de 3%, põe 3%. Aqui no nosso exemplo vai ficar 100 mil e uma taxa de retorno de 2%. Ok? Próximo, eu vou agora de posse dos meus relatórios, eu vou preencher o resultado, né, que eu obtive, que são os saldos de caixa, banco, contas a pagar, contas a receber, a contas de depreciação. Então, eu vou preencher aqui na minha planilha 2. Então, total de caixa do mês janeiro de 2018. O meu total no caixa ali foi 2.020,82. O meu total das contas banco, 3.257,56. O meu total da minha conta depreciação, 510,97. O meu total de contas a receber, 14.653, e o total das minhas contas a pagar, 26.782,96. Então, preenchi esses saldos, né, de acordo com o resultado da minha planilha 1. Então, caixa, banco, as contas a pagar e a receber. Aqui eu não vou pôr o resultado, eu vou pôr separadamente cada conta, a pagar e a receber. O saldo da conta depreciação e as despesas e receitas a gente vai usar daqui a pouco, ok? Então, usar daqui a pouco não, vamos usar agora. Então, nas minhas contas a pagar e a receber, né, aqui eu tenho o ano todo, vou vir em janeiro, então eu tenho aqui o lançamento de todas as contas que eu paguei, né, e todas as contas, vou ter aqui o extrato das minhas contas pagas, os créditos e os débitos. Então, de posse desse relatório, eu vou preencher agora essa parte da planilha. Então, eu venho aqui e vou anotar quais são as minhas entradas. Em boleto, nada. Em cartão de crédito, foi 4.259. Em cartão de crédito parcelado, foi 2.041. Em cartão de débito, foram 2.760. Em cheque à vista, foi 3.637. Em cheque predatado, foi 3.440. Né? E no exemplo eu vou colocar aqui atendendo um convênio, só para o vídeo ficar bem completo. O convênio 1, eu recebi 2.258 e o convênio 2 eu recebi R$1.000. E em dinheiro, R$8.320. Então, peguei aqui do meu contas a pagar e a receber e transcrevi as minhas receitas para a planilha 2. Agora eu vou transcrever as minhas despesas. Então, aqui na planilha 2, eu venho nas despesas. Então, aluguel, 1.500, condomínio, 380, IPTU, 56,87, energia elétrica, 250. E aí, você termina o preenchimento. Aqui eu já antecipei, já preenchi as outras despesas para a gente não ficar perdendo tempo aqui em fazer esse preenchimento, ok? Note que aonde está em branco a gente preenche, aonde não está já vem um cálculo da soma, então a gente não vai mexer, ok? E se eu quiser acrescentar alguma coisa, então eu estou aqui na minha parte de comunicação e eu tenho alguma coisa para acrescentar, ou aquele exemplo que a gente deu da ABO, aqui entidade de classe. Então, como eu alterei meu plano de contas na planilha 1, eu preciso criar um campo aqui para colocar a ABO nacional.
Nesse caso, vai ser um pouco diferente daquela primeira planilha. Aqui a gente vai sempre a soma da despesa 17, ela vai vir depois da despesa, e a gente vai clicar na linha sempre acima da soma. Então, se a soma está na linha 59, a gente vai clicar na 58 com o botão direito do mouse e vai pedir para inserir uma linha. Pronto, a linha inseriu, eu vou colocar 17 ABO e aqui eu vou pôr o valor que eu paguei, R$200. A soma já vai acontecer automaticamente, ok? Então eu posso acrescentar dessa forma. Quando eu chegar aqui em dentista, se eu quiser colocar o nome do dentista, aqui também eu posso alterar, apesar de estar em cinza, mas eu posso personalizar ela aqui da maneira que eu quiser. Então, se eu quiser colocar aqui Silvério Cunha, doutora Cristiane, então eu posso colocar aqui o nome que eu quiser, assim como Dental e assim como os laboratórios, e posso acrescentar também os laboratórios que eu quiser. Então, é daquela mesma forma a gente acrescentava no nosso plano de contas lá. Depois do relatório, a gente vai acrescentar aqui o que não estiver constando aqui, ok? Beleza. Preencheu essa planilha, os dados já vão ser exportados automaticamente para o resumo do plano de contas. Então, aqui eu já vou ter o total de entradas, o total de despesas com imóveis, o total despesas com água e luz, comunicação, salários e afins. Então, todas essas somas aqui, né, elas são transportadas para cá de uma forma que fique resumida e a gente consiga acompanhar. Outro cálculo que a gente vai, outra planilha que a gente vai ter que acrescentar aqui são o cálculo das horas disponíveis trabalhadas. Então, a gente vai colocar aqui quantas cadeiras a gente tem no consultório. Vamos colocar um exemplo aqui de 3. Horas trabalhadas por dia, 8. E dias trabalhados por mês, 22. Aqui já tem uma soma, né? Já tem um cálculo, então eu não vou acrescentar nada. Média de atendimentos remunerados. Então, eu tive uma média de atendimentos remunerados de 14 atendimentos por dia. Particular foram 12. Convênios, o convênio 1, 3 e o convênio 2, 1. Como eu posso alterar aqui o nome do convênio, mas aqui não vai alterar, então eu tenho que vir aqui e alterar. Vamos supor que esse aqui é o Sul América. Esse convênio 2 aqui é a Polícia Militar, o IPSM, que é o da Polícia Militar. Então eu posso configurar aqui de acordo com o convênio que eu atendo para ficar personalizado e eu saber que o convênio 1 é a Sul América e o convênio 2 é o IPCMS. Então, veja que eu tive 14 horários remunerados, mas num total de 16 atendimentos. Então, eu tive 2 horários aqui que não foram remunerados. Vocês lembram da aula, onde eu coloquei ali como é que você vai fazer essa conta? Então, isso a gente vai ter que fazer, né, diariamente na agenda para a gente ter uma média ali, ok? Preencheu esses dados aqui também, a gente vem para a última parte, que é se a gente tem algum empréstimo contraído. Essa parte aqui é um pouco mais complexa, mas ela é um pouco menos automatizada, mas é muito simples. Vamos imaginar que eu peguei um empréstimo aqui no cheque especial. Então, o nome desse empréstimo vai ser cheque especial. Terminei o mês ali com o meu banco negativo em R$2.000, por exemplo. Mas eu gastei esses R$2.000. Né? Da onde veio esses R$2.000? Veio do empréstimo, e esse empréstimo foi do cheque especial. Então, eu coloco aqui um cheque especial. O nome desse empréstimo vai ser cheque especial. Então, o valor, R$2.000. O tempo que eu vou ficar usando esse empréstimo, quando é o cheque especial, eu acho interessante colocar que seja um mês. E o valor da prestação aqui vai ser o que eu devo mais o que eu vou pagar de cheque especial. Então, se mais ou menos aí 10%, eu pagaria no final do mês R$2.200. Né? Mas aí fez uma conta aqui que veio para R$26,79. Eu não preenchi tudo. Então, aqui eu tenho o valor dos juros,
já faz a conta automaticamente o valor do empréstimo, do dinheiro que eu peguei. A data do fim do empréstimo vai ser um mês depois, já que eu coloquei um mês, vai ser um mês depois de janeiro de 2018. Então, a data do fim vai ser fevereiro de 2018. Então, o tempo restante vai ser um mês que eu vou ter para pagar esse valor. Então, aqui eu coloco 0 no longo prazo e aqui eu coloco 1, que é o tempo que resta. Então, aqui já vem valor a curto prazo, 2.200, que são os empréstimos. Quando a gente for fazer o balanço patrimonial, eu preciso saber dos empréstimos a curto prazo e dos empréstimos a longo prazo, por isso que existe essa diferenciação. Voltando aqui nos valores, na inserção dos valores, vamos supor que eu peguei um outro empréstimo aqui que seja um capital de giro. O valor desse empréstimo foi R$20.000. E o tempo desse empréstimo, eu peguei esse empréstimo agora em janeiro. Eu vou pagar esse empréstimo em 48 vezes. Então, a partir daí, eu já consigo calcular o valor da minha parcela. Né? Então, minha parcela vai ser R$469. Então, aqui ele já vai fazer a conta. Então, os 20.000 dividido por 48, se eu fosse pagar ele sem juros, daria 416,67. Como a minha parcela é 469, ele já vai me dar um valor de juros de 52,33. Ok? A data do fim vão ser 48 meses após janeiro de 2018. Então, vai ser em dezembro de 2021. Então, eu coloco dezembro barra 21. Sempre os 3 primeiras letras do mês, a barra e os 2 últimos números do ano. Então, aqui eu vou ter 48 meses restantes para pagar. Então, como a gente falou na aula, os empréstimos de curto prazo são aqueles que vão vencer em 12 meses e o empréstimo de longo prazo são aqueles que vão vencer em 36 meses. Então, aqui já está 36 meses. Se eu tivesse pegado esse valor aqui em 60 meses, né, ia mudar aqui, eu ia ter que colocar a data do fim aqui para o outro ano, então seria dezembro de 22. E aqui eu teria que colocar 12 meses, tempo restante para curto prazo e tempo restante para longo prazo. Então, eu colocaria aqui mais 48 e daria 60. Então, aqui vai alterando e quando vem aqui para o balanço patrimonial, esses valores já vão sendo inseridos ali, ok? À medida que eu vou pagando esse empréstimo, eu não preciso alterar mais esses valores, essa data de pagamento, nada disso. O que eu preciso fazer é ir descontando os valores pagos aqui. Então, se o mês que vem, quando eu vier fazer preencher essa planilha de novo, então eu vou atualizar a data aqui para fevereiro de 2018. Então, aqui já paguei esse empréstimo, né? Então falta 0. Se eu não tiver usado ele mais 0, ele vai sair daqui. E aqui nesse, que são 60 meses, agora ele em curto prazo continua 12, mas aqui vai ficar 47 meses. Então, à medida que vai tirando, ele vai aparecendo o mês que você vai colocando aqui. Em cima dá uma diferença, que vai ficar os 12 meses mesmo, a partir do momento que a gente vai pagando mais esse financiamento. Então, vamos supor que a gente chegou lá em fevereiro de 22. Então, aqui eu já quitei ele todo, está menos 2, então aqui eu vou deixar 0. E aqui em cima vão estar faltando 10 meses, eu coloco 10 meses. Aqui vai me dando, atualizando os valores e no meu balanço esse valor vai atualizando também. Ok? Essa parte aqui é uma partezinha mais chata, mas dá para fazer tranquilamente. É só um pouquinho mais de cuidado aqui, ok? Então, vou voltar aqui. Janeiro de 2018, né? E vou deixar essas partes em branco aqui, só para não ficar muito complexo a nossa demonstração. Aqui eu sempre posso deixar aqui com 0, à medida que for tendo os empréstimos aqui, eu vou colocando aqui o que me interessa, ok? A partir daqui, eu já vou ter a minha parte dos
minha parte dos extratos lançadas. Então agora eu vou pular em índice aqui e vou para a demonstração dos resultados do exercício. Então aqui eu já tenho lançado automaticamente todas as os lançamentos do período. E aqui eu posso colocar a meta que eu estipular. Então nessa parte aqui, ela precisa ficar em branco, que é onde a gente vai poder fazer colocar a nossa meta. Então eu estipulei aqui para a minha clínica que eu quero 30 mil de meta, né? Eu estou no simples, né, com a alíquota de 6%. Então, 6% de 30 mil vão ser 1.800. Estipulei aqui um valor de 10% para prótese, um valor de 36% para comissão de dentista. Lembrando que esses 36%, que seriam 40% na verdade, mas como a gente desconta dos 30 mil, né, do total, que eu pagaria 40% para os dentistas, eu desconto o laboratório, então isso aqui cairia para 27. Os 10.800 são 40% dos 27, já depois do laboratório. O valor de dental eu estipulei em 6%. Enfim, essas metas aqui é de acordo com a realidade de cada um. Então, vocês coloquem aí de acordo com o que vocês acham mais interessante. Essa porcentagem aqui pode servir como uma referência, se vocês quiserem, mas isso é muito particular, né? E aqui, nessa próxima planilha, ela vem dando a diferença entre a meta e o real. Então, aqui no caso, se a minha meta era 30 mil e eu tive 27.715, vai dar uma diferença de 2.285. Então, eu tive menos 7,62%, que foi a diferença da minha meta para a minha realidade. E aqui vai fazendo as contas, né? Já vai te estipulando isso aqui. E aqui eu coloquei alguns parâmetros de acordo com o que a gente conversou na aula, que vocês podem alterar de acordo com o que vocês acharem mais interessante. Então, isso aqui vocês podem personalizar. Aqui no caso da receita operacional bruta, que foram o total de vendas, quanto mais melhor, né? Se eu aumentei a minha venda, eu vou aumentar o meu imposto. Então, ele vai aumentar com o faturamento. A minha devolução de clientes, que esse mês foi 120, a minha meta é 0. Desejável 0. Eu não quero ter devolução a cliente, né? O meu laboratório de prótese, comissão de dentista e dental, ela vai aumentando também de acordo com o faturamento. Então, de acordo com o que entra de dinheiro, eu vou gastando mais para poder fazer, né, todos os procedimentos. As despesas fixas, quanto menos, melhor, né? E as outras despesas, você vai analisar, onde é desejável 0, são os débitos não desejáveis, né? E o lucro, quanto mais, melhor. Então, esses parâmetros aqui, determinados, de acordo com o que a gente falou na aula, só para vocês terem um ponto de partida para poder fazer todos os lançamentos, ok? Então, essa meta aqui vocês vão preenchendo de acordo com o que, né, seria a meta ideal para vocês. E a partir da inserção dos valores, a planilha já vai montando aqui o seu resultado do período, né, de 2018. Então, você já tem esse valor aqui. A análise de receita e despesa, ela já vem para cá também automaticamente o valor do mês. E essa meta aqui, a gente vai ter que preencher manualmente. Então, aqui já é um pouco mais detalhado. Quando eu pego o demonstrativo de resultado do exercício, eu tenho esses grupos aqui. Como a gente falou na aula, seguir um pouco o padrão da contabilidade, para não ficar uma coisa muito inventada, né? Então, a inserção desses valores nesses campos aqui segue o conceito da contabilidade, está adaptado à odontologia, né, na minha visão. E a análise de despesas, a análise das despesas e receitas, eu coloquei aqui já mais detalhado. Então, para cada uma daqueles grupos de despesas, eu coloquei uma meta, né? Aí eu inseri essa meta aqui e a planilha vai me dar essa diferença, aqui o parâmetro, e aqui eu vou colocar as minhas considerações. Então, eu queria 30 mil de vendas, tive 27 mil de vendas. Quais
Por que que aconteceu isso? Se eu não sei, né, eu vou colocar esse ponto de interrogação. Se na manutenção aqui eu tinha uma meta de 120 e eu gastei R$ 1.000, foi aquilo que a gente falou na aula. Então deu uma diferença de 880. Qual é o motivo disso aqui? Então, se eu estou manutenção do compressor. Então eu fiz a manutenção do compressor, por isso que deu essa diferença toda. Se nos próximos relatórios dos outros meses isso for muito frequente, eu posso chegar à conclusão de que o meu compressor está me dando uma despesa muito grande. Então eu posso pensar numa forma de ou trocar, né, substituir esse compressor por um mais novo para não me dar tanta despesa assim. A outra consideração aqui foi em entidades de classe. A minha meta era 46 e eu gastei 750. Por quê? Porque aqui eu peguei as entidades de classe e dividi elas por 12. Né? Então tem essa meta. Como eu paguei elas todas em janeiro, então eu posso colocar aqui despesas com vencimento integral em janeiro. Pronto, então eu sei que essa despesa aqui ela aumentou muito, porque a minha meta aqui, as entidades de classe, eu dividi por 12, né, para eu ter uma ideia de quanto que eu gasto por mês, mas eu pago elas todas em janeiro. Então, eu coloco essa despesa com vencimento integral em janeiro, que eu sei que essa despesa está justificada. A do compressor, eu preciso analisar se isso vai ficar recorrente. Então, eu venho fazendo esse cálculo aqui, né, vem fazendo essa análise de acordo com cada despesa, com cada receita. Esse valor da data aqui eu não altero aqui. Uma vez que eu alterei aqui na inserção de valores, ela já vai alterando automaticamente. Então, aqui, ó, se eu colocar aqui que nós estamos em fevereiro de 18, quando eu vier aqui na análise de despesa, ela já vem para fevereiro de 18. Então, é só aqui que eu vou fazer essa alteração. Janeiro de 18. Ela vem aqui para janeiro de 18, ok? E a partir daí, as outras planilhas já vão ser todas preenchidas automaticamente. Então, vamos lá. Em relação aos índices, a partir do momento que eu fiz aquela conta lá, ela já vai me dar o valor de cada mês. Né? Aqui também eu determino uma meta, né, que eu quero atingir, então eu quero uma lucratividade sobre as vendas aqui de 4,33%. Ah, mas da onde você tirou esse 4,33%? Essa meta aqui, a lucratividade sobre as vendas, ela está aqui no demonstrativo de resultado. Ela é a divisão do lucro pela receita operacional, que vai dar 4,33%. Então, essa meta aqui dos índices aqui, para ela ficar, né, razoável, a gente tem que partir dos valores que a gente definiu como meta. Então, eu tenho a meta aqui e tive em janeiro essa porcentagem. Então, eu lanço essa porcentagem aqui. E aí, meu gráfico já vai me dando o que eu consegui. Então, uma meta de 4,33, eu tive 0,16%. Aqui acontece também na taxa de retorno. Eu tinha uma meta de 1%, eu tive 0,04%. Então, eu vou anotando aqui a minha meta histórica. Por quê? Quando eu fizer o próximo mês, né, esse cálculo ele vai alterar. Ele vai ser já o de fevereiro. Então, eu preciso ir anotando aqui para eu ter esses valores já, essas contas, esses cálculos já, né, que vão mudar. Eu preciso ter ela anotada aqui para eu não me perder. Tem alguns dessas planilhas que o ideal seria que a gente fizesse, salvasse isso no outro arquivo ou fizesse impressão para a gente ir acompanhando. Então, à medida, depois da inserção dos valores, eu vou tendo os índices todos aqui. Então, o poder de pagamento da empresa é 0,76, então já vai formando o gráfico. O índice de endividamento, a minha meta é 50, eu tive 22,24%. De acordo com a aula, a gente falou muito sobre esses meses, esses índices, né? Então, eu tenho aqui, vou fazendo o gráfico ao longo do ano para eu ter a minha série histórica, para eu entender o que está acontecendo e para tomar as minhas decisões. Então, nesse caso aqui, eu tinha uma meta do payback de 77 meses com
essa rentabilidade pequena, o meu payback vai para 2.204 meses. Então eu vou acompanhando aqui, né? Tem uma necessidade de capital de giro de 6.340, então coloco aqui menos 6.340,61. Então eu vou preenchendo todas as minhas planilhas, né? E depois para eu fazer o acompanhamento. O demonstrativo do resultado do exercício a gente falou. Você coloca a meta e a planilha vai dar esse comparativo, você vai analisando os parâmetros aqui. O balanço patrimonial acontece a mesma coisa, né? Então eu tenho ali o imobilizado de 100 mil, contas a receber e disponível nas minhas contas. E aqui eu tenho as contas a pagar, então ele vai me dar aqui o meu balanço patrimonial, como a gente discutiu na sala de aula. Análise das receitas e despesas, falamos também. Então aqui eu tenho listado de uma forma mais aberta, né? Essas manutenções é o que aconteceu e aqui eu vou considerando. A análise das receitas. Então eu tenho aqui que o meu particular, então, né, de acordo com a minha inserção de dados, eu tive uma receita de clientes particular de 24.457, que corresponde a 88,24% do meu faturamento. O meu convênio 1, 2.258, o meu convênio 2.000, então ele vai me dando aqui um gráfico que eu vou tendo uma ideia de como é que está a divisão da minha receita. Aqui eu tenho uma divisão da receita pelos convênios e aqui eu tenho, no geral, o que foi particular, o que foi convênio. Então eu vou tendo esses gráficos aqui, eu vou analisando como é que está, da onde vem a minha receita. Se ela é mais particular, se ela é mais convênio, para a gente não ficar na dependência de uma fonte de receita só, igual a gente conversou na aula. Aqui eu tenho uma análise das despesas, também já agora em gráfico. Então aquelas despesas, né, o resumo do plano de contas, ela vem automaticamente para cá e me dá um gráfico aqui para eu ter uma noção de quais são as minhas despesas maiores. Então produção com dentista e comissão, ela é a minha despesa maior. Eu tenho salário de funcionários, eu tenho despesas com imóveis, então aqui eu tenho um gráfico onde eu posso visualizar melhor quais são as minhas maiores despesas, para eu pensar bem nelas. E aqui embaixo um outro gráfico que são em relação às despesas fixas, que são as operacionais, versus as despesas variáveis, que são as despesas de produção. Então eu tenho, nessa composição de despesas aqui, eu tenho, em relação a fixa e variável, eu tenho 48,68% das minhas despesas são fixas, ou, né, operacionais, e 51,32% são variáveis ou despesas de produção. Então, eu tenho esse gráfico aqui que vai me mostrando essa proporção. Débitos não desejáveis, não tive nenhum. Esses débitos não desejáveis são aqueles descontos de cartão, juros de empréstimo. Eles vão cair aqui também para a gente ter uma noção de quanto que essas despesas não desejáveis representam no meu bolo de despesas. E aqui das minhas maiores despesas, ou das minhas despesas de operacional, de acordo com o que a gente fez, eu tenho as despesas, né, fixas operacionais, 48,64, elas estão aqui, e eu dividi melhor aqui para a gente ter uma noção do que significa cada uma dessas despesas de produção, que são dentista, laboratório e dental, como a gente tinha feito lá naquela primeira, na aula, né, quando a gente tinha feito a demonstração da aula, ok? Capacidade de atendimento. Então eu tive naquela conta minha, né, na minha inserção de dados aqui, de 3 cadeiras, 8 horas por dia, 22 dias trabalhados, né, com 14 horários remunerados, 12 particular, 3 do convênio 1 3 do convênio 1 e 1 do convênio 2. Então, quando eu venho nessa análise aqui, eu tenho horário disponível, 528 horários, 352 trabalhados, que representa 66% da minha capacidade de atendimento. Eu tive 58,33%
ou seja, 308 horários remunerados. Tem uma capacidade ociosa de 33,33%, que são 176 horários, e 8,33 ou 44 horários não remunerados, né? Que são os horários que às vezes eu destino para fazer os orçamentos, alguma emergência de algum cliente que eu não atenda, que eu não cobre, né, essas emergências. Então, tem esse gráfico aqui para eu ter uma ideia, né, dos meus horários remunerados, capacidade ociosa, horários não remunerados. E aqui eu tenho uma noção também de quanto significa em volume de atendimento os convênios. Então, eu tenho 75% do meu volume de atendimento particular, eu tenho 18,75%, né, do convênio Sul-América e 6,25% do convênio do IPSM. Então, eu tenho uma noção aqui de quanto que fica distribuído a minha volume de atendimento entre particular e os convênios aqui, ok? E aqui o ponto de equilíbrio. Então, total de receita de 27.715, com custo variável de 14.200, que são as receitas de produção, e os custos fixos, que são as receitas operacionais, de 13.145,62. E o número de atendimentos remunerados de 308, né, que está aqui especificado, 308. 308 atendimentos remunerados. Então, eu vou ter uma porcentagem de custos variáveis de 51,24%. Isso vai me dar um ponto de equilíbrio de 26.957,42. Então, quando eu atingir os 26.957,52 centavos, eu atingi o meu ponto de equilíbrio. Então, ali eu paguei todas as minhas despesas fixas, mais as variáveis para realizar esses 308 atendimentos. A minha meta era de 20 mil, então eu queria atingir com 20 mil. E aqui eu vou colocar o dia que eu atingi essa meta, né? Então, de um ponto de equilíbrio de 26.970, eu preciso descobrir que dia que eu atingi esse volume de dinheiro para eu saber qual que vai ser o dia que eu atingi o meu ponto de equilíbrio. Então, eu venho na planilha 1, clico aqui no mês de janeiro e clico nas entradas, tanto entrada banco, eu clico aqui no CTRL e coloco entrada caixa. Então eu coloco entrada caixa, entrada banco, tem todas as entradas de dinheiro, eu clico em cima dessa célula e vou arrastando com o mouse clicado, então ele vai selecionando todas as células e ela vai fazendo uma soma nesse espaço aqui. Então, ó, cliquei ali, a soma vai sendo construída. Quando eu atingir os 26.700 aproximadamente ali, ó. Então, se eu for tudo, eu vou chegar no valor da receita toda. Se eu venho aqui, então eu vou 26 mil. Então, ó, ali 26.630. Então, em torno do dia 24, eu consegui atingir o valor do meu ponto de equilíbrio. Então, eu volto lá na planilha 2 e coloco aqui 24. Então, foi esse dia que eu atingi o meu ponto de equilíbrio. Eu queria atingir esse ponto de equilíbrio, eu queria que ele fosse 20 mil, né? E queria que ele fosse atingido no dia 20. Então, essa é a meta. Então, da mesma forma dos outros cálculos dos índices, eu coloco aqui os 25.957,52 e coloco o dia que eu atingi aqui com 24. Então, aqui também vai me dando o meu, o meu ponto de equilíbrio e aqui o dia que eu vou atingir esse ponto de equilíbrio. A importância disso a gente discutiu na aula, vocês têm as transparências, é só relembrar. O ponto de equilíbrio por atendimento, né? Então, o cálculo são, né, as variáveis que são utilizadas para o cálculo, nas planilhas, nas transparências da aula, vocês têm naquele PDF que eu passei. Então, quando eu fizer 300 atendimentos remunerados, eu vou ter o meu ponto de equilíbrio por atendimento. Aqui é o ponto de equilíbrio por valor financeiro, aqui é o ponto de equilíbrio por atendimento. Então, o meu ponto de equilíbrio aqui é 300, eu queria que fosse
200 atendimentos, mas esse mês deu 300. E a margem de segurança, também discutimos nessa aula, eu quero ter uma margem de segurança de 10%, ou seja, a minha receita pode cair 10%, que eu não tenho prejuízo, mas aqui no caso, como meu resultado desse mês não foi tão bom, minha margem de segurança é de 2,73%, ou seja, né, se eu continuar, né, com os números do jeito que eles estão, se minhas vendas caírem 2,73%, eu já começo a ter um prejuízo. Então, eu preciso fazer alguma coisa para melhorar esses índices aqui. Para quê? Para que eu tenha um ponto de equilíbrio e uma margem de segurança mais confortável. E a última planilha, a depreciação. Então, aqui eu vou colocando, vou apagar aqui para a gente acrescentar de novo. Então, como é que eu faço o cálculo das depreciações? Eu vou colocar aqui os equipamentos que eu tenho na clínica. Então, vamos lá. Eu tenho aqui cadeiras odontológicas, né? O ano da compra dessa cadeira foi 2018. O final da depreciação dessa cadeira, como a gente, né, conversou na aula, os equipamentos eles duram 10 anos. Então, em 2028, ela já vai ter depreciado totalmente. E o valor dessa cadeira foi 9.800. Então, eu tenho aqui o tempo de depreciação, que já me dá automaticamente, que é a diferença. E aqui eu tenho o valor por mês. E aqui no final ela vai me dar a soma total. Então, próximo, autoclave. Eu comprei também em 2018. Ela vai durar 5 anos, de acordo com as minhas considerações. Eu não creio que o autoclave dure 10 anos. Se você acha que dura, não tem problema, você coloca. Então, 2.800. Esse valor do que gasta vai muito da sua experiência. O que você acha? Se a gente for colocar o pé da letra, esses equipamentos todos durariam 10 anos, mas na verdade o que acontece é que a gente sabe que não dura tanto tempo assim, por mais cuidado que você tenha. Então, motor de implante que eu tenho lá na minha clínica, eu comprei ele em 2017 e acho que ele vai durar 5 anos, então 2022. E eu comprei ele por 5.200. Então, à medida que eu vou fazendo essa soma aqui, à medida que eu vou inserindo os valores, ele vai me dando esse valor e vai fazendo a soma aqui. Não tem a soma porque ainda não inserimos todos os valores. Então, à medida que a gente for inserindo os valores aqui, ele vai me dando essa soma toda, né? Até eu chegar no valor que vai dar a minha depreciação. Então, eu vou tirar aqui só para fazer a soma. Então, 215 é o valor da minha depreciação até agora. Então, à medida que eu for comprando outros materiais, eu vou acrescentando aqui, seguindo essa linha de raciocínio, e ela vai me dando. Então, esse valor aqui, em janeiro de 2018, é o valor que eu vou colocar na minha despesa lá sobre depreciação. Ah, mas como é que vai fazendo o cálculo? E quando acabar essa depreciação? À medida que você vai alterando a data, aqui também vai mudando os valores, então já chegar um ponto que esse valor, que esse item vai sair daqui, ok? Então, é isso. Eu acho que dessa inserção dos valores, né, é tranquilo. O único cuidado que tem que ter é para não inserir os valores no local errado. Não tomar cuidado para não mexer nos cálculos. Fica aquela ideia de ter uma planilha dessa original reservada lá, para que se por acaso acontecer qualquer problema com essa aqui, você tem uma planilha íntegra lá, a partir daí você começa a fazer os cálculos de novo, né? Aqui você tem, então, os índices, o demonstrativo de resultado, o balanço, análise da despesa e da receita, análise das receitas, né? Análise das despesas, capacidade de atendimento. Na clínica, eu uso essa planilha na clínica, né? Esses valores de índices, onde eu tenho aqui o espaço para anotar o que eu consegui todo mês, eu não faço a impressão
do relatório aqui não. Mas esses que vão mudar a cada mês, eu faço essa impressão e guardo esses arquivos para que eu possa estar fazendo esse comparativo, fazendo essas análises depois, se eu tiver alguma necessidade disso, né? Então, isso tudo aqui vai mudar à medida que o tempo vai evoluindo. Então, para você ter as suas considerações salvas aqui, você imprime esse relatório. Quando você precisar consultar, você tem esse relatório impresso, fica mais fácil você fazer essa análise, ok? Então, acredito que com essas planilhas, a gente consegue ter uma visão bem detalhada da situação financeira da clínica, bastante dado para que a gente possa fazer as nossas, tirar nossas conclusões, tomar as nossas decisões, né, implantar uma gestão financeira eficaz, eficiente, para que a gente consiga evoluir na profissão e atingir nossos objetivos, ok? Então, por hoje é isso. Queria agradecer a presença de todos. O vídeo fica à disposição no YouTube, vocês podem visualizar quantas vezes quiserem. Qualquer dúvida pode entrar em contato diretamente comigo. Mais uma vez, obrigado e até a próxima.